O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus está em polêmica com os sumos sacerdotes e doutores da lei que perguntam a ele de onde vem a sua autoridade. Essa palavra autoridade entre nós está desgastada. Por quê? Porque nós, quando pensamos em autoridade, pensamos no nosso esquema democrático, ou seja, a autoridade vem do povo, o poder brota do povo e, portanto, a autoridade viria também do povo. Mas teologicamente não é isso, porque a autoridade ela sempre vem de Deus. E existem duas autoridades, a autoridade política dos reis e governadores ou a autoridade religiosa dos sacerdotes. E não parece que Jesus fosse nenhuma dessas duas autoridades na sociedade daquela época. Ele não era rei e também não era sacerdote. Mas nós sabemos que ele era muito mais do que os reis dessa terra. Ele era o rei dos reis. E ele era muito mais do que o sumo sacerdote. Ele era o único sacerdote. E, portanto, ele tinha esta autoridade que lhe era dada por Deus. Ele foi constituído Senhor do universo. Mas, dentro da controvérsia, é evidente que Jesus não é um suicida. Ele não ia agora se incriminar diante daqueles homens que estavam lá para testá-lo, para prová-lo. E aí nós vemos uma coisa interessante. Santo Tomás de Aquino, ao comentar este trecho do Evangelho, ele diz assim, que Deus responde às nossas perguntas quando nós a fazemos para conhecer, para sanar a nossa ignorância. Mas Deus não responde às nossas perguntas quando nós a fazemos para tentá-lo. Isso é importante. É importante nós vermos a distinção desta realidade. Quando nós rezamos, quando nós pedimos as coisas para Deus, nós estamos realmente rezando ou estamos tentando a Deus? O que é que o diabo fez lá no deserto? No deserto ele disse, transforma essas pedras em pães. O diabo fez uma oração que parecia uma oração até devota, porque era do interesse de Jesus, Jesus tinha fome. Por que Deus não ouviu esta oração? Exatamente porque quem estava fazendo a oração não tinha em vista a glória de Deus, não tinha em vista realizar a vontade de Deus, mas exatamente distorcê-la para interesses carnais, interesses pessoais. É assim então que Deus se cala. Não é? São Beda, o Venerável, na Catena Áurea de Santo Tomás, tem lá a citação, ele diz que Deus é assim, ele esconde a sabedoria das pessoas. Deus pode não responder, Deus pode se calar.
E se cala geralmente por duas razões. São duas as razões pelas quais nós mesmos e Deus, né, podemos esconder uma coisa da pessoa. Ou porque ela é ignorante e não tem capacidade de compreender aquilo, como é o caso das crianças, né? Ou seja, nós adultos não explicamos tudo para as crianças. Elas ainda não têm capacidade de compreensão de tudo. A gente cala sobre muitas coisas e espera que elas cresçam para que elas tenham a capacidade de conhecer aquilo. Ou então, nós devemos nos calar porque o ouvinte é indigno. O ouvinte não merece. É Jesus que se cala diante de Herodes, que o interrogava, mas Jesus via que ali não merecia. O interlocutor era indigno. Bom, nós na nossa vida de oração, precisamos então compreender que Deus fala abundantemente com aqueles que o amam. Nem sempre por locuções místicas, nem sempre por consolações, às vezes estamos passando por tremendas aridezes, mas Ele é uma palavra que fala, que penetra a medula dos nossos ossos, que quer nos transformar. Portanto, não façamos de nossa oração uma tentação contra Deus. Façamos de nossa oração uma disposição para nós mudarmos e realizarmos a palavra de Deus. Deus abençoe. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.